Bom dia, queridos amigos. Que a paz de Jesus nos envolva nessa manhã, trazendo para todos nós serenidade, confiança, mas muita alegria pela oportunidade de estarmos mais um dia juntos, agradecendo a Deus por tudo que Ele tem nos ofertado. Nós hoje vamos ler Cuidar do corpo e do espírito. Consistirá na maceração do corpo a perfeição moral? Para resolver essa questão, apoiar-me-ei em princípios elementares e começarei por demonstrar a necessidade de cuidar do corpo, que, segundo as alternativas de saúde e de enfermidade, influi de maneira muito importante sobre a alma, que cumpre se considera cativa da carne. Para que essa prisioneira viva se expanda e chegue mesmo a conceber as ilusões da liberdade, tem um corpo de estação disposto e forte. Façamos uma comparação. Eis se acham ambos em perfeito estado, que devem fazer para manter o equilíbrio entre as suas aptidões e as suas necessidades tão diferentes? Inevitável parece a luta entre os dois e difícil achar-se o segredo de como chegarem a equilíbrio. Dois sistemas se defrontam: o dos ascetas, que tem por base o aniquilamento do corpo, e dos materialistas, que se baseiam no rebaixamento da alma. Duas violências, quase tão insensatas uma quanto a outra. Ao lado desses dois grandes partidos, formiga a numerosa tribo dos indiferentes que, sem convicção e sem paixão, são mornos no amar e econômicos no gozar. Onde estão a sabedoria? Onde então a sabedoria? Onde então a ciência de viver? Em parte alguma. O grande problema ficaria sem solução se o Espiritismo não viesse em auxílio dos pesquisadores, demonstrando-lhe as relações que existem entre o corpo e a alma, dizendo-lhes que, por se acharem independência mútua, importa cuidar de ambos. Amai, pois, a vossa alma, porém cuidai igualmente do vosso corpo, instrumento daquela. Desatender as necessidades que a própria natureza indica é desatender a lei de Deus. Não castigueis o corpo pelas faltas que o vosso livre-arbítrio induziu a cometer, e pelas quais é ele tão responsável quanto o cavalo mal dirigido, pelos acidentes que causa. Sereis, porventura, mais perfeitos se martirizando o corpo, não vos tornardes menos egoísta, que nem menos orgulhosos e mais caritativos para com o vosso próximo? Não, a perfeição não está nisso. Está toda nas reformas, porque fizestes passar o vosso espírito. Dobrai-o, submetei-o, humilhai-o, mortificai-o. Esse é o meio de o tornardes mais dócil à vontade de Deus, e o único de alcançardes a perfeição. Jorge, Espírito Protetor, Paris, 1863. Amado Jesus, que nessa manhã possamos elevar o nosso pensamento junto ao Mestre, dizendo do fundo do nosso coração: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentação, mas livra-nos de todo o mal, que assim seja. Com esta prece, Jesus, nós iniciamos este Evangelho, convidando aos espíritos amigos para estar com todos nós, que possamos nos sentir amparados e envolvidos por suas vibrações. Que assim seja. Meus amigos, nós precisamos entender a função que cada um veio exercer, deixando um pouco a ignorância para trás, para que possamos compreender por que nós temos que cuidar do corpo e do espírito.
Talvez muitos podem falar assim, mas como é que eu vou cuidar do corpo? Nós precisamos entender que toda a nossa herança, né, que vem da nossa ancestralidade, essa ancestralidade que vem crescendo, aumentando, pelo qual o princípio inteligente foi se transformando em espírito, e ao longo de milhares de séculos, nós temos buscado dia a dia compreender e sair também do primarismo, que muitas vezes impedem a espiritualização da nossa existência. Nós ainda ficamos muitas vezes com o nosso pensamento fixado no instinto e nós vamos perdendo a oportunidade de crescer, de fazer crescer e expandir a claridade da razão. Então, nós precisamos compreender que todos nós somos um espírito em busca de novas experiências, mas eu não caminho sozinho. Eu preciso do meu perispírito, eu preciso do corpo. E muitas vezes ainda acha, a gente vê em muitas religiões, que as pessoas acham, se ela dificultar o corpo, fazer macerar o corpo, fazer exorcismo no corpo, ele está crescendo espiritualmente. Não, não é isso que Deus quer de nós. A ignorância desse fato mostra para nós ainda o primarismo de nossos pensamentos, porque ainda não construímos o discernimento que devemos estar construindo para que a gente edifique no nosso espírito o melhor pensamento, o melhor momento. Então, nós ainda temos dentro de nós, na nossa estrutura mental, muitas sombras, muitas sombras. E é por isso que nós temos prioridade, ou damos prioridade para o nosso corpo. E essa prioridade agora, ela precisa ser compreendido, porque o corpo, ele para ser alimentado, não é só com o alimento que ingerimos pela boca, mas é aquilo que vem do nosso pensamento. Então, nós estamos no momento de tomarmos uma decisão que nós precisamos eliminar as sombras do nosso interior, a fim de que a luz brilhe de dentro para fora. Então, nós encontramos esse item do Evangelho, depois de falarmos esse capítulo, que nós precisamos entender, né, o que ele vem nos pedir, o que ele vem nos orientar, falando sobre tantos itens, mostrando o papel que Jesus veio nos trazer neste Evangelho, quando ele vem nos mostrar sede perfeitos, trazendo para nós os caracteres da perfeição. Kardec nos mostra quais são as características do homem de bem. Isso não é para ficar só na fala, é para que nós possamos incorporar isso no nosso ser, né? Sermos mais indulgentes com todos aqueles. A indulgência não é uma questão do corpo, é uma questão do espírito. Então, nós precisamos compreender quando Jesus fala para nós da semente que ele saiu a semear, que fruto nós temos colhido, quais as virtudes que já conseguimos. Então, hoje, para encerrar esse capítulo, ele vem nos mostrar que nós precisamos cuidar do corpo. Por quê? Porque o corpo é o instrumento do espírito. E nós não podemos mais adiar qualquer decisão nossa em relação à prioridade da questão do espírito acima do corpo. Nós precisamos do corpo como esse escafandro que ele é, que através dele nós executamos os nossos pensamentos. E nós precisamos romper com esse casulo que muitas vezes nos retém para que a gente possa conduzir nossos pensamentos dentro de um âmbito de felicidade, de alegria, que são esses momentos que nós estamos caminhando, definindo para nós o papel de uma era nova, e também o papel da boa nova que Jesus nos trouxe. Então, é preciso que a gente, cada dia, procure colocar dentro da nossa intimidade mental que quem dirige a nossa vida realmente é o Espírito, para que a gente não perca tanto tempo naquilo que nós temos. Hoje nós vemos, né, tantas pessoas
tantas mulheres mudando o seu corpo, homens, né, mesmo todos os homem, mulher, mudando o seu corpo para que aumente os músculos, para ficar assim, assado, valorizando tudo isso e não tendo tempo para cultivar o solo do espírito. Então, nós precisamos alimentar o nosso corpo, mas também alimentar a nossa vida com abundância em todos os momentos, sentindo a grandeza de Deus em nossa vida. E nós precisamos também entender que nossos pensamentos dirigem as nossas ações. É isso que nós estamos vendo, que cuidar do corpo e do espírito. Sim, eu vou cuidar do corpo sem buscar, reforçando os vícios que carregamos conosco. Quantos ainda se prendem às bebidas, ao cigarro, ao fumo, tabaco, e é um estrago ao corpo. E mais tarde ele vai chorar por isso, né? Por isso que o Evangelho diz: não castiguei o corpo pelas faltas que o vosso livre-arbítrio me induziu a cometer e pelas quais é ele responsável, quanto o cavalo mal dirigido pelos acidentes que causam. Nós somos responsáveis até pelas nossas dores hoje, porque tudo tem uma matriz mental, está no perispírito, mas é a ignorância que tem nos fortalecido para vivermos tão distante desta verdade. Então, é isto que Jesus nos disse. Todos nós precisamos encontrar com a verdade para que essa verdade possa nos alimentar. Lembrando aos nossos irmãos que o corpo ele é a mensagem libertadora que alimenta sempre e que resiste o tempo e resiste também tudo aquilo que o pensamento tem lhe enviado. Quantas pessoas morrem de ódio, de raiva, sentem um infarto? Por quê? Porque estão sobre uma densidade fluídica de cólera, de ódio, sentimentos que ele mesmo foi criando. Então, meus amigos, o corpo ele tem que ser o instrumento para que a mensagem libertadora que vem do nosso pensamento possa nos alimentar sempre. E nós vamos ver que isso resiste o tempo e em toda situação. Ninguém vive sem alimento, especialmente o da verdade. E Jesus nos deu esse exemplo quando ele disse à mulher samaritana que ele tinha a água pura, a água viva, a água que mata a sede. Então, nós estamos sempre falando de uma coisa, de evangelho, e vivendo outro. E nós precisamos entender que o Evangelho, além de ser o roteiro iluminativo, um farol que nos guia, também ele é um estímulo para que a gente possa, particularmente, mudando a nossa forma de pensar, de sentir. E quando nós vamos ver que o sangue ele tem uma força vigorosa no nosso corpo, nós precisamos também trazer para o nosso pensamento essa força vigorosa da esperança, da alegria de viver. E não ficarmos aí, como nós estamos vendo, com as mentes tão adoecidas, jovens se dilacerando, cortando seu corpo, bullying de toda sorte. Vamos entender a palavra de Jesus hoje. Não é aquela palavra que eu vou ficar repetindo, mas que eu tenho que refletir. Então, o amor de Cristo, ele nos alimenta, o amor de Jesus nos alimenta, para que a gente nunca falte em nós a força, o vigor da vida, a vontade de lutar. É necessário que todos nós também compreendamos que o corpo morre, mas o espírito vivifica. E é necessário que ocorra essa morte, a fim de que nós possamos também compreender a nossa imortalidade. Muitas vezes nós desprezamos se o corpo é o pão da vida e o sangue é o vinho nutriente da coragem para essa vida. Nós não podemos mais viver sem compreender que muitos atavismos do passado remoto ainda nos impeçam de compreender a nossa imortalidade e de caminharmos em busca de Jesus. O corpo, ele é o veículo que me liberta
que me traz todo esse alimento do meu espírito. E ninguém vive sem o alimento da verdade, como também não vivemos sem o alimento do corpo. Se nós ficarmos em jejum a vida inteira sem alimentarmos, nós vamos enfraquecendo e vamos antecipar a nossa morte. Por isso que ninguém vive sem o estímulo que o Evangelho nos oferece. Então, nós precisamos compreender toda a força do Evangelho que Jesus vem nos trazer para que nós pudéssemos sair dessa questão de ficarmos tendo um olhar tão restrito. E nas parábolas de Jesus, nós vamos ver que ele mostra para nós, de uma forma tão clara, quais são os nossos solos, o solo dos nossos corações. Isso vai nos ensinar que cada um de nós temos aquilo que merecemos. Muitas vezes com o corpo danificado, mas existe a força do Espírito que vivifica. Então, nós gostaríamos muito de, ao encerrar este capítulo, lembrar que ser perfeito não é viver na facilidade do mundo, é viver na compreensão das oportunidades que o mundo nos oferece. E nesta manhã, com carinho muito grande, nós pedimos a Jesus que Ele amplie o nosso olhar para as questões do Espírito e não mais só do mundo. Que possamos receber o passe, a fluidificação das águas, que vem para auxiliar o fortalecimento do nosso pensamento. Na verdade, que o Espírito nosso possa consolidar essa verdade, modificando a nossa forma de agir, e que o corpo seja sempre cuidado por nós com as melhores vibrações para que a gente não venha adoecer as nossas células. Jesus, compadeça de todos nós, que ainda pedimos, mas não sabemos aproveitar o que recebemos. E que as vibrações do grupo espírita possa contribuir com todos nós, não só para pedir ao passe água fluidificada, mas que essas vibrações alcancem os nossos corações, para que sintamos filhos de Deus e que sintamos agraciados com o amor desses benfeitores amigos. Que Jesus nos abençoe e que receba o abraço do Grupo Espírita Esperança e Caridade, do Colégio Allan Kardec. Isso representa a força espiritual de Eurípides Barçanufo, agasalhando a todos nós. Que assim seja.